de Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República, sob a acusação de calúnia no caso da série de vídeos contra o ministro Gilmar Mendes. De Minas Gerais, Romeu Zema, pré-candidato à presidência da República, sob a acusação de calúnia no caso da série de vídeos contra o ministro Gilmar Mendes, intitulada Os Intocáveis. A peça, assinada pelo chefe do Ministério Público, Paulo Gonorreia, foi apresentada na última sexta-feira ao STJ, Superior Tribunal de Justiça, e não ao Supremo, como pedia Gilmar. Isso porque, quando Zema publicou os vídeos, ele ainda ocupava a chefia do Executivo Mineiro e usou canais institucionais, e o STJ é a instância responsável por analisar casos de governadores. Vale destacar que Gilmar enviou a Alexandre de Moraes uma notícia-crime contra Zema, pedindo a inclusão dele no inquérito das fake news, o que é um absurdo muito maior. Aí vale lembrar, né, Caivando? O foro privilegiado por prerrogativa de função é por prerrogativa de função, não por prerrogativa de pessoa. Sim. Se ele começou a série de vídeos enquanto governador e continuou enquanto não governador, e mesmo se ele tivesse parado com a série de vídeos enquanto governador, não sendo mais governador, ele não tem mais a prerrogativa da função de governador. Aí entra aquele entendimento torto do STF que estragou a previsão da prerrogativa de função só para o STF ter tentáculo sobre tudo e todos nesse país. E para poder culpar o Bolsonaro, né? Esse foi o target do STF nessa casuística decisão que modificou o entendimento. Então, mesmo fora da função pública, ainda prevalece o foro por prerrogativa, que como você disse, é um absurdo. E esse caso é nítido de que alguém que está aí fazendo política, que não deveria fazer política, me refiro ao Gilmar Mendes, está aí dando entrevistas e etc., se viu aviltado por um desenho, uma paródia, né? Muito bem feita, por sinal, que é um direito do Romeu Zema, Pavinato, não só enquanto governador, mas enquanto cidadão. Antes até de ser governador, pouco importa se é ou não, ele se utilizou daquilo que ele tem de pensamento para formalizar aquilo e fazer uma paródia, um desenho. Tem todo o direito, a liberdade de expressão prevê, mas isso só é, obviamente, aceito num Estado de Direito. E a gente não vive um Estado de Direito há muito tempo. E está aí a prova. Ora, uma jogada casada. Primeiro, essa questão dele mandar um pedido direto para o Alexandre de Moraes incluir o Romeu Zema. Ora, virou chacota, literalmente. É por isso que mais da metade da população não confia no STF, Pavinato. E vale lembrar também, né, Holliday, que isso foi um pedido pessoal do patrão do Paulo Gonet, que é o Gilmar Mendes, ao Alexandre. Olha, coloque-o no inquérito das fake news, que é o inquérito inquisitorial, né, do Alexandre de Moraes. O AI-6, né? O AI-6. O AI-6 o A6, é o ato número 6, porque institucionalizado ele não é. Bom, o Alexandre de Moraes meio que deu um migué, jogou pro Paulo Gonet, falou, olha, se vira aí, que eu acho que não dá para encaixar aqui não. Né? Você vê que até o Alexandre de Moraes, hein? O Alexandre de Moraes falando o quê? Algo de errado não tá certo. Aí o Paulo Gonet, muito genialmente, pega e entra com a ação, né, por calúnia contra o Zema no STJ, usando esse entendimento torpe, etc. Mas independentemente disso, eu fico me perguntando, por que o Zema foi calúnia e não foi calúnia certa afirmação do Barroso, que além de chamar o Gilmar de mistura do mal com atraso e pitadas de psicopatia, disse expressamente a ele, em certa sessão no STF, que Gilmar Mendes tem, aspas, leniência com o crime de colarinho branco, fecho aspas. Qual é a diferença?
Muito bem lembrado, Pavinato. E aí eu aproveito e acrescento mais uma, já que nós estávamos falando dele agora há pouco. Alguns anos atrás, já faz uns bons anos, Joaquim Barbosa ainda era ministro do Supremo, quando, em meio a uma determinada discussão com Gilmar Mendes, que naquela época presidia o Supremo, ele diz o seguinte: Vossa Excelência não está falando com seus capangas do Mato Grosso, ministro Gilmar. E aí o Gilmar, então revoltado, Vossa Excelência me respeite. Eu adoro essa cena, adoro essas brigas de STF e tal. E eu não esqueço dessa cena nunca. Ou seja, ele estava dizendo que ele tinha, em outras palavras, uma verdadeira quadrilha de cangaceiros no Mato Grosso, né? E não foi processado por calúnia por conta disso, assim como não processou o Barroso. E tudo isso Será que ele está mais sensível com o passar dos anos? Será que é isso? Acho que ele já foi muito ferido, né, pelo tempo. Então, Gilmar Mendes agora nesse cenário demonstra claramente que é um interesse político, né? Ele se sentiu pessoalmente ferido, mas, acima de tudo, ele está numa cruzada política para defender o STF de possíveis pedidos de impeachment, porque pela primeira vez na história, o Senado, mesmo com este cenário absolutamente desastroso que nós temos no Congresso Nacional, o Senado Federal está dando sinais de que a coisa pode vir a mudar. Rejeitou o Messias, discute agora mais enfaticamente na próxima legislatura a hipótese de impeachment de ministros do Supremo, estão defendendo senadores que enfrentam o Supremo, caso, por exemplo, do senador Alessandro Vieira, que vai ter a ajuda da advocacia do Senado. Então, todo este cenário faz com que o Gilmar enxergue ele e a instituição da qual ele faz parte fragilizado diante da necessidade de transparência e tudo mais, e aí vão colocando os pés pelas mãos. E o Gonê, claro, é só uma peça menor nisso tudo, né? Não tem personalidade alguma, só tá fazendo o que estão mandando. Então, essa mistura do Rony Cócegas com a velha da praça, que originou-se a cruz ao Paulo Gonê. Não, é sério, é verdade. É tão ridículo esse cara de periquito. Cadê? Põe o cara de periquito aí, o alemão. O cara de periquito aí, ó. Esse cara de periquito, ele não tem noção do ridículo. Porque você veja, o Gilmar pediu para Alexandre colocar ele no inquérito das fake news, para ele estar debaixo da vara do Mussolini da Moca. Aí o Mussolini da Moca, ele falou, Popolo d'Itália. Não, ele falou assim, pô, Gonê, vou dar uma olhada aí e tal. Aí o Gonê fala, não dá, o que eu vou fazer? Eu vou entrar com a ação no STJ, porque é o foro por prerrogativa de função do governador. Aí agora, olha a bosta que este periquito fez. Se vale o foro especial por prerrogativa de função do Gonê, e se portanto é mesmo o STJ, o tribunal competente para processar e julgar, o Zema, que foi governador de Minas, o único que tem competência para denunciá-lo seria o PGJ de Minas Gerais. Porque ou vale a prerrogativa da função, na qual ele só pode ser julgado em primeira instância pelo STJ, e, par ricochet, como diziam os alemães, por ricochete, o único que pode denunciá-lo é o Procurador-Geral de Minas Gerais. E não da República. Tem razão. Ah, mas envolve o Gilmar Mendes. Mas foro especial para prerrogativa de função de ministro do STF só vale quando ele é réu, não quando ele é vítima. E tem outra ainda. Calúnia, injúria e difamação não é uma ação penal privada, ou seja, é o ofendido que deve promover a ação? Sim. Que merda nós estamos assistindo? Eu vou pegar a frase que o Fernando Holliday disse aqui. O povo não consegue entender isso, Pavinato, porque é muito técnico. Então fica acreditando, vai sendo formada uma narrativa e começa a acreditar que esse tipo de conduta está correta. Isso é golpe de Estado, porque é golpe no direito. Perfeito. Quer o golpe tá aí, ó. O golpe tá aí. O golpe tá aí.
Cai quem quer. O pré-candidato ao governo do Ceará, Ciro Gomes, do PSD,